Olá, caríssimo professor, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao componente de Educação Física, a nossa orientação de número 7. É isso aí, muito bem. E nessa orientação aqui, a Prof. Iris trouxe uma orientação assim, bem legal também, sobre a temática de corpolatria. Temática muito atual, não é mesmo, Prof? A gente que lida aí com os estudantes no dia a dia, a gente percebe cada situação, né? Às vezes, o nosso estudante não está lá tão satisfeito assim com o corpo que ele vê na frente do espelho, né, que ele vê ali refletido, não é tão legal. Então a gente traz propostas de atividades aí para a gente melhorar essa percepção aí que se tem com relação ao seu corpo. Perceba, prof, e eu já comentei também nas aulas, que é um processo, né? Então todas as aulas elas estão interligadas aí para que o nosso estudante ele consiga aproveitar o máximo possível. Já te agradeço, tá, de antemão, pelo teu incentivo, pela tua participação, pela tua interação, né, com os nossos estudantes aí. Eu fico muito feliz, com o coração, ó, muito grato por ter você aí do outro lado, certinho? Então, vamos dar uma olhada aí no que tem na nossa orientação? Acompanhe aí no nosso slide. Então, nossa aula é a aula 7, né? E nessa nossa aula 7 nós falamos sobre, deixa eu achar aqui o meu marca-texto. Nós falamos aí, caríssimos prof, sobre a corpolatria, a imagem corporal e a atividade física, né? Essa interligação aí dessa temática muito bacana. Nós sempre mencionamos aqui que a nossa aula, né, ela tem uma sequência didática, uma metodologia muito específica, né? Onde nós trabalhamos no primeiro momento, né, na aula 7.1, a parte conceitual, né, os conteúdos. Depois, na aula 7.2, nós trabalhamos aqui a revisão e a correção dos exercícios, certo? E na 7.3 nós temos aí o momento da prática, né? O momento em que os nossos estudantes são desafiados aí a realizar algum tipo de atividade, de desafios, de propostas interessantes. Lembramos que o tempo que nós dispomos aí é de 35 minutos, tá? Será de 35 minutos, ok? E vamos incentivar para que o nosso estudante ele participe dessa temática, né, de todas, né? Mas essa temática em especial a gente percebe assim que a gente tem que ter um olhar, né? Um olhar assim de empatia, né, de proximidade. Essa é uma temática muito boa, ok? Para que a gente consiga realizar essa temática, nós precisamos fazer com que o nosso estudante ele identifique aí as relações, né, o impacto e o contributo da atividade física na e para a construção da identidade e da imagem corporal dele, tá? Empregando aí o conceito e a abrangência social da imagem corporal saudável como um processo identitário e formacional do ser humano. Então percebam que tem uma complexidade e ao mesmo tempo uma proximidade muito grande com a gente, né? Com os nossos estudantes. Ok. Como que a gente vai trabalhar isso, Prof. Iris? Nós teremos aqui o primeiro momento com a roda inicial, depois nós teremos um segundo momento para trabalhar as vivências e as experiências e depois nós teremos aí a roda final. Eu costumo dizer que essas etapas, né, esses momentos aí, essa sequência, ela é somativa, né? Uma complementa a outra. Né? Não dá para ter somente a prática pela prática, ou só a teoria pela teoria, o questionamento pelo questionamento. Então, a gente trabalha aí de forma integrada esses três momentos. Então, na roda inicial, nós temos aqui a disposição de 5 minutos, para que a gente consiga fazer essa contextualização da aula, para que a gente consiga lançar alguns questionamentos, algumas proposições, né, algumas questões geradoras aí. Que mais tarde o nosso estudante vai conseguir responder lá no finalzinho, na roda final, certo? Lá na última etapa.
No segundo momento, nós temos esse momento de experimentação, de vivência, né, de praticar. Então, será o momento da condução das atividades e o tempo que nós temos será de 25 minutos, ok? E para finalizar a nossa roda final, 5 minutinhos, o nosso estudante já consegue responder o questionamento que surgiu lá no início, né? Ele já consegue refletir, já consegue questionar, já consegue modificar alguns hábitos, correto? Nós damos bastante enfoque aí dentro dessas 3 etapas nas abordagens conceitual, procedimental e atitudinal. Então, esse nosso estudante ele vai estar o tempo todo passando por essas etapas, por essas abordagens. Nós reforçamos que o nosso estudante ele precisa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, tá? Essas etapas fazem parte dos pilares da educação. Então, é fundamental segui-los, é fundamental incentivá-los, é fundamental inseri-los aí na nossa proposta de aula. Tranquilo? Que bom! Temos aí os nossos recursos materiais e didáticos, né? Proposta aí que a prof traz, né? Então, iremos utilizar aí canetas, cartolina, papel 4, régua, recorte de imagens e figuras, tá? Além do espaço aberto que a gente sempre fala, correto? Tranquilo, né? Como que a gente vai fazer isso, prof? Então tá, vamos organizar a casa, vamos organizar as atividades, né? Vamos fazer essa organização aí. Como que faremos? Vamos pensar já nos materiais e nos espaços, né? Nessa realidade do nosso estudante, nessa realidade desta turma. Tranquilo? Para que isso aconteça, precisamos assistir antes às aulas de número 7.1 e 7.2, porque elas vão contextualizar este momento aqui que nós estamos da aula 7.3, tá? Elas farão trarão um maior entendimento, né, quanto a essa relação da teoria e prática dos nossos conteúdos trabalhados. Tranquilo? Tudo certo? Que bom então. Como que nós vamos iniciar então, prof? Nós vamos iniciar, vou vir aqui contigo, nós vamos iniciar agora com a nossa roda inicial. Nessa roda inicial, nós já mencionamos aqui desde o início, que nós estamos aí no momento em que o nosso estudante ele vai aprender a conhecer. Então, ele será instigado, ele será provocado e ele vai buscar aí soluções, questionamentos, respostas, tá? Nesse momento. O tempo que nós temos, 5 minutinhos, ok? E nesses 5 minutinhos, o nosso estudante, ele vai, como diria, ele vai se apropriar aí desse primeiro momento do conhecimento, certo? Desse conteúdo aí do qual nós estamos abordando, ok? Do qual a gente fala muito sobre corpolatria, imagem corporal, identidade e exercício físico. Como que o exercício físico vai fazer essa ponte, né, de facilitar esse entendimento dessa consciência corporal, dessa aceitação, ok? Então, nós estamos na abordagem conceitual e no primeiro momento do conhecer dos pilares da educação, certo? O que mais, prof. Iris? Então, nós temos aqui um momento onde o nosso estudante irá fazer o quê? A reflexão sobre a percepção dele, né, a percepção da imagem corporal e o que seria o ideal de corpo na contemporaneidade, certinho? Então, esse é o primeiro momento que a gente vai utilizar isso. O que mais? Para que a gente consiga fazer isso, a prof trouxe aí proposta de 3 atividades, né? 3 atividadezinhas aí, para a gente poder integrar esse conhecimento, tá? Que a gente vai lançar já já na prática. Quais são essas atividades, prof? Então, nós teremos aí a dinâmica da minha autodescrição, depois nós teremos a construção de um gráfico, tá? Esse gráfico ele vai mostrar o índice de satisfação e de insatisfação com relação à minha imagem corporal. E logo na sequência nós teremos aí um mapa mental da influência da mídia com relação à imagem corporal,
ok? Então, são essas 3 propostas aí que a gente vai poder trabalhar dentro dessa orientação de hoje, ok? Então, sigamos. O que mais, Prof. Iris? Então, chegamos no momento dessa prática aí, e no momento dessa prática é o momento em que nós vamos colocar o nosso estudante para ele fazer, para ele conviver, para ele experimentar esse momento. Então, aquelas atividades que eu te apresentei ainda agorinha, elas vão ser utilizadas aqui. Qual o tempo, prof? 25 minutos, ok? E dentro desses 25 minutos, o nosso estudante vai poder estar inserido na abordagem procedimental, executando as atividades que a gente propôs, certo? Conto com a tua participação, com o teu incentivo, com a tua forma de vamos lá, vamos fazer, a prof está aguardando. Então, conto contigo, certo? Como que a gente vai fazer isso tudo, prof? Olha lá, eu vou sair aqui agora desse slide para poder apresentar os pontos principais aí dessas nossas atividades. Então, bora lá. Nessas atividades, né, são 3. A primeira delas diz respeito aí à dinâmica da minha autodescrição, né? Então, esse estudante, ele vai realizar essa dinâmica. Como, prof? Como que vai acontecer? Quais são os procedimentos para ele conseguir executar isso? Então, ele vai buscar organizar o espaço, né? Organizar os colegas, né? De maneira que eles possam dar atenção ao que ele dirá sobre si mesmo. Eita, prof, ele vai falar sobre si mesmo? Sim, ele vai falar sobre si mesmo, mas calma. Calma que tem toda uma sequência aí lógica, tá? Então, esse nosso estudante, ele pode aí produzir e seguir um roteiro, tá? Que ele criou, que ele irá criar. Ele vai fazer aí a sua descrição corporal, como é e como que ele gostaria de ser. Interessante, prof, interessante, né? Ele vai destacar aí fatores principais que levaram ao seu desenvolvimento pessoal e vai comunicar em ordem cronológica. Então, se ele quiser, por exemplo, fazer uma linha do tempo, é uma boa ideia, né? Então, ele vai dizer, olha, eu sou assim, eu sou assado, né? Expressão bem popular, porque eu passei por isso em determinada época, passei por isso por determinada época, passei por isso em outra época, e assim ele vai pontuando de forma cronológica, né? Como que foi esse desenvolvimento pessoal dele, né? A gente está falando de desenvolvimento pessoal. No início ele faz uma descrição ali corporal, como que ele gosta de ser, e depois ele vai falar um pouco sobre o desenvolvimento pessoal, tá? O que mais, Prof. Iris? Depois ele vai identificar os estágios da sua vida de maneira que ajudem a apresentar importantes informações de uma maneira cronológica. Estágios da vida. Estamos na adolescência, eu era criança, aí teve essa transição para a adolescência. O que aconteceu nesse período, né? Por exemplo, vai poder dividir a sua vida na infância, no ensino médio, né? O começo da sua vida profissional e depois a evolução da sua carreira, né? Alguns a gente sabe que já estão trabalhando, outros não, mas ele vai dividir aí de forma cronológica. Então, ele vai apresentar os dados da forma mais envolvente possível. Por que envolvente? Porque aí os colegas vão se interessar pelo que ele está apresentando. Ah, eu sou fulano, passei por isso, por aquilo outro, tem um gráfico, tem uma gravura, tem uma ilustração, alguma coisa que chame a atenção ali, certo? E aí ele vai comunicar de uma forma divertida, né? Por que não usar o bom humor? Então é interessante ele usar o bom humor, tá? Para ele se ater aos fatos interessantes da vida dele ou dela, né? A gente fala dele para atingir os 2 grupos, ok? Ela vai descrever aí seus pontos fortes e os seus pontos fracos também. Então ela pode fazer 2 colunas aí no papel e pensar quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, o que eu preciso melhorar, né? A gente está falando aqui de uma autodescrição. Então, quem conhece melhor, me conhece melhor do que eu mesmo. Não é isso? Então, vai explicar aí as maneiras como você pode obter uma melhora,
Quais são os meus pontos fortes? Beleza. Agora, quais são os meus pontos fracos? O que eu poderia melhorar, né? Tornar esses meus pontos fracos em pontos fortes. Vai falar aí sobre o que tem e o que não tem, né? O que os outros possuem. Isso aqui é bem subjetivo mesmo, tá? Vai explicar no passo 8 aqui quais são os seus objetivos de vida. Ah, eu penso em entrar numa faculdade, eu penso em casar, eu penso em viajar pelo mundo, eu penso em fazer um curso X, Y, Z. Então, assim, ele vai trazer aqui para essa discussão, para esse entendimento dessa autodescrição dele e os sonhos dele também, os objetivos de vida. Vai dizer também onde que ele se vê daqui 5, daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos, né? E vai destacar aí quais são esses planos de conquista, né? Por onde está passando a minha cabeça, por onde eu quero chegar, onde eu quero me orientar. Parece um pouco meio projeto de vida, né? Meio alinhado com as atividades de projeto de vida. Mas isso é legal, isso é bacana o estudante saber. Ele pode ter a colaboração. Eita, que a prof engasgou legal agora, hein? Colaboração. Consegui. Colaboração e participação dos colegas e dos seus familiares também nessa construção, nesse entendimento, nessa percepção dele. Não tem problema, tá? Já te digo que eu já estou aguardando aqui esse registro, esse envio desses registros fotográficos, né? Desses registros de vídeo, desses registros de escritos, enfim, tem diversas formas aí para fazer o registro. E aí, essa dinâmica é como a pessoa se descreve. Olha, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa, fisicamente, eu sou uma pessoa alta, de cabelos curtos, tenho os olhos claros, sou magro, sou bonito, eu penso em daqui 5 anos estar, sei lá, na Flórida, casar daqui 10 anos. Então, assim, é uma dinâmica para ele ou ela se auto-perceber, ver quais são as linhas, né, que ele está percorrendo e se realmente a sua condição visual, né, a sua percepção visual da sua imagem vai interferir nisso, tá? Então, a gente começa lá atrás com essa questão de como que ele se vê ali, essa percepção corporal, depois a gente segue uma outra linha, né, para ele fazer esse link aí, essa junção, né, para ver se um vai interferir no outro ou não, e o que ele pode modificar ou ela pode modificar, certo? Então, ele vai se autodescrever. Na atividade número 2, nós temos aqui a construção do gráfico sobre o índice de satisfação com a imagem corporal da turma. Olha que legal, o envolvimento aí com a turma. Então, o nosso estudante ele vai poder criar uma pesquisa ou uma coleta de dados com os colegas da turma ou os familiares. Pelo menos aqui, eu sugiro que tenham 5 integrantes, 5 pessoas, pelo menos, tá? Que vão aí responder questionamentos voltados para satisfação ou insatisfação da imagem corporal, tá? Pode ter perguntas como, por exemplo, perguntas objetivas e pode ter alguns dados também, tá? Como, por exemplo, pode seguir essa linha de raciocínio. Qual o sexo, qual a idade, o estado civil, peso, altura, qual a religião, né? Perguntas, por exemplo, gosta de como você se vê no espelho? Sim, não, talvez. Me sinto satisfeito, me sinto insatisfeito, né? Pode ter respostas como essa. Com relação ao seu peso, como você se vê, né? E aí a gente traz aí como possíveis respostas, né? Muito insatisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito, tá? Então ele pode marcar, pode responder lá com um xizinho, uma bolinha, marcando as possíveis respostas sobre a sua satisfação. E aí, esse nosso estudante ele vai precisar confeccionar e coletar os dados a partir desses questionamentos e vai submeter a uma análise percentual. Eita, prof, levou para matemática? Levei para matemática. Muito bem. Ele pode fazer isso de forma manual ou ele pode se utilizar aí, por exemplo, do Excel, né?
da forma que ele achar mais viável aí, ele vai trazer esse gráfico. Então, esse gráfico pode ser de barra, pode ser de pizza, pode ser de coluna, pode ser do jeito que ele achar mais conveniente, trazendo essas informações aí, certo? Então, ele vai montar esse questionamento aí e vai trazer essas respostas através de um gráfico. Ele vai poder aí expor esse gráfico, né, sobre o índice de satisfação com essa sua imagem corporal da turma e mostrando o grau de satisfação e de insatisfação que está presente entre os indivíduos. Ele vai poder fazer divulgação, tá, desse gráfico, ele vai poder incentivar esses colegas a conhecer mais ainda sobre a sua percepção corporal, né? O quanto que isso interfere ou não interfere na sua vida, certo? Tranquilo? Que bom! Bora lá então, continuando. Nosso estudante pode e deve ter a participação dos familiares, dos colegas, de quem ele quiser, tá? Nesse conjunto aí, em especial na entrevista que ele vai criar, para ele poder depois tabular esses dados, essas respostas, ok? Solicito, tá? A questão do registro. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é digno de Oscar quando vocês mandam, tá? Deixa a gente muito, 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 muito feliz. E aí a gente tem uma ideia dessa construção, né? Desse gráfico que esse estudante vai coletar todos esses dados e vai trazer para a gente as respostas, né? Com relação ao índice de satisfação da imagem corporal da turma. Lembrando que no mínimo 5 entrevistados, ok? Que bom. Vamos continuando. Profires, o que diz aí a atividade número 3? Então, a atividade número 3 será o mapa mental da influência da mídia na imagem corporal, né? Vamos ver a questão se a mídia manipula ou não manipula aí a percepção da imagem corporal dos nossos estudantes. Então, nós vamos construir, né? Vamos fazer esse mapa mental da imagem corporal. Se a mídia tem um peso muito grande sobre isso. Então, o nosso estudante ele vai buscar informações sobre essa influência da mídia na imagem corporal. Ele vai montar um roteiro que vai nortear, vai identificar o objetivo desse mapa mental. E ele vai iniciar, por exemplo, no centro, com uma imagem do assunto, usando pelo menos umas 3 cores, para dar um destaque legal, para ficar um design, uma configuração interessante. Uma sugestão, tá, gente? Ele vai poder usar nesse design desse trabalho, desse mapa mental, imagens, ilustrações, desenhos, fotos, tá? Ele pode trazer palavras-chave, ele pode escrevê-las usando letras minúsculas ou até mesmo maiúsculas, dando um destaque. Então, a gente tem um arsenal aí de ideias para poder ser lançado. Ele pode usar várias cores em todo o mapa mental. Ele pode estimular essa estimulação, pode trazer essa estimulação visual, né, para poder codificar ou até mesmo agrupar determinadas informações. Ele pode dar ênfase, mostrar associações no seu mapa mental. Ele precisa, tá, mesmo trazendo toda essa questão do design, da cor, dos alinhamentos e tal, ele precisa que o seu mapa seja claro, tá, que ele tenha uma ordem numérica, tem contornos para agrupar aí os ramos, né? Essas ramificações, essas linhas das quais saem as outras informações subsequentes. Incentivamos a participação de outras pessoas, amigos e familiares e o registro dessas atividades para ser encaminhado a você e você nos encaminhar para a gente poder acompanhar aí esse processo de construção do nosso mapa mental, certo? E aí, eu venho aqui com você, porque agora nós vamos entrar em um outro momento, que é o quê? O momento aí da roda final. E nessa nossa roda final, nós chegamos aí no pilar da educação do ser, e nesse pilar da educação do ser, nós estamos na abordagem atitudinal. Então, esse nosso estudante, ele vai para a prática, ele vai fazer mudanças aí de hábito, mudanças de postura, tá? Para ele mostrar que realmente ele
ele se apropriou desse conhecimento. E a nossa temática de hoje sobre corpolatria, imagem corporal, identidade, o exercício físico, a gente percebe que ela é muito importante, ela está sempre em evidência. Então, vamos estimular isso, fazer com que o nosso estudante consiga, dentro desse tempo aí da roda final, responder os questionamentos que a gente fez lá no início, tá? Então, aqui, esse é o momento. Então, 5 minutinhos para isso a gente consegue sintetizar. E a gente incentiva aí a questão do diálogo, da reflexão, da interação da turma, tá? Estimular que eles registrem, tá? Então, por favor, querido prof, com carinho, né? As aulas são pensadas com carinho, manda pra gente esses registros, incentiva eles a fazerem, tá? A gente gosta de acompanhar, gosta de se sentir pertinho de vocês, é uma satisfação muito grande, tá? O coração fica muito, muito grato, certo? Incentive eles a relatar como é que foi as experiências, o que eles sentiram, foi bom, não foi, podia modificar isso, podia modificar aquilo outro. Então, incentive aí tudo isso com os nossos estudantes, ok? E, né, fazer com que eles percebam, né, a questão da atividade física, né, para trazer assim essa melhora nessa percepção dessa imagem corporal e dessa autoestima que está sendo trabalhada aí, né? Como que o exercício físico, atividade física sistematizada pode contribuir aí com o nosso estudante. Certinho? Tranquilo? Que bom! Questão de adaptação de material, de espaço, de atividades, né? Que podem ser adaptadas, podem ser substituídas. A única coisa que a gente ressalta é para não mexer com a habilidade, tá? A habilidade permanece, ok? Já falei da questão do material acessível, tem um material que a gente manda para vocês, aí dá uma acompanhada, segue ali o roteiro. Se precisar modificar uma coisa ou outra, fica à vontade, prof. Fica à vontade. Ficamos satisfeitos em saber que você está nos dando essa força, esse incentivo aí do outro lado, ok? E aqui temos as nossas referências, tá? E eu já chamo você e os nossos estudantes para prática. Então, conta aí com a sua participação, conta aí com a sua interação, aproveita esse lindo cenário aqui, se delicia, e nos vemos aí em outras aulas, outras orientações. Tchau, gente!